Começando agora o segundo episódio da segunda temporada do podcast Questão de Saúde. Você já sabe, né? O podcast Questão de Saúde tenta promover um debate leve e uma conversa saudável sobre questões relacionadas à obesidade e qualidade de vida. E hoje estaremos aqui conversando com a doutora Melissa Salgado e detalhes de como é feita uma anestesia e como ela deve ser mais segura. Melissa, se apresente. Olá, Fernando. Olá para você que está nos ouvindo. Eu sou médica anestesista, sou membro adjunto da Sociedade Brasileira de Anestesia e eu trabalho com cirurgia bariátrica e metabólica há 6 anos. Eu queria muito agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui e eu espero esclarecer muitas dúvidas. Obrigado, Melissa. Melissa é da nossa equipe, né? A gente ela já anestesia pra gente. Possivelmente que você é um paciente meu, conhece ela. Então, é uma pessoa assim que tem muito conhecimento sobre o assunto. Então, você vai acrescentar muito. A gente sabe que a anestesia sempre é um medo, né, do paciente. É um medo sempre recorrente que os pacientes falam pra gente. É bem comum até o paciente dizer: eu tenho medo da anestesia, eu não tenho medo nem da cirurgia. Mas, Melissa, por que o paciente tem tanto medo da anestesia? Não. É verdade, Fernando. Eu acho que quase todos os dias eu escuto do paciente. O que eu mais tenho medo é a anestesia. E essa é uma ideia, a ideia de que a anestesia é algo perigoso, é algo que está inserido na nossa cultura e foram sendo criados muitos mitos e foram propagados. E a principal razão disso é realmente a falta de conhecimento. Anestesia é realizada num local fechado, seja no centro cirúrgico, seja uma sala de exames. E as pessoas desconhecem o que realmente acontece lá. Não sabem nossos protocolos de segurança. Nós seguimos um protocolo de segurança do paciente e a anestesia, inclusive, foi uma das especialidades pioneiras no estudo e na implementação desses protocolos. E para você ter uma ideia do quanto a anestesia é segura, do quanto ela vem se tornando mais segura com o tempo, né? Eu vou te citar aqui um dado. Na década de 50, a taxa de mortalidade relacionada à anestesia era de aproximadamente 3 para cada 10 mil procedimentos. Hoje em dia, né, de 20, 30 anos para cá, nós temos níveis tão baixos, menos de um caso para 10 mil procedimentos. Então, realmente, é essa desinformação que gera os mitos, né? E acabou virando uma parte importante do meu trabalho, falar sobre isso, passar esses dados para os pacientes para que eles consigam chegar no dia da cirurgia com mais confiança. E uma coisa importante também que o que fez a cirurgia, no caso a cirurgia bariátrica, se tornar mais segura foi justamente também essa modernização da anestesia, né? A anestesia se tornando mais segura. Para você ter uma ideia, hoje a taxa de mortalidade da cirurgia bariátrica é 0,08%. Ou seja, a cada 1.000 pacientes, menos de um pode ter um desfecho grave, entendeu? Então, isso fez com que realmente a cirurgia se tornasse muito mais segura. Isso, em grande parte, foi por causa dessa aumento da segurança da anestesia. E, Melissa, quais são os medos que os pacientes têm normalmente, que eles relatam em relação à anestesia? Eu vou citar 3 que eu acho bem comum na minha prática. Eu escuto muitos pacientes falando. Um é de não acordar no final do procedimento. O outro é de acordar no meio da cirurgia e sentir dor. E o terceiro, esse já surgiu mais recentemente, né? Principalmente depois da pandemia do Covid, foi o medo da intubação. Porque depois do Covid, na mídia apareceu muito esse assunto, essa questão de intubação, e sempre relacionado à gravidade, à mortalidade. Então, é mais um caso de desinformação, né? Então, eu preciso sempre esclarecer para os pacientes que, apesar do procedimento ser o mesmo, é um contexto totalmente diferente, né? Na anestesia, a intubação é um procedimento rotineiro, né? Praticamente todas as anestesias que eu faço são com o paciente intubado. É um procedimento indolor, ela é executada com o paciente totalmente sedado. E no final da cirurgia, o tubo é retirado e pronto, não tem maiores consequências. Normalmente o paciente não lembra de nada, né? Inclusive é uma preocupação que eles têm enorme, mas é uma parte que não vai ter nenhuma memória para ele. Normalmente eles lembram chegando no centro cirúrgico e vão estar acordados já na sala de recuperação. E, Melissa, a gente sabe como, no geral, a medicina evoluiu muito com o tempo, né? E sem dúvida, a anestesia também. O que torna hoje a anestesia tão segura comparado com antigamente?
realmente, nos últimos anos, a anestesia evoluiu muito. Foram vários aspectos, mas assim, eu vou citar 4 que eu considero os mais importantes, né? O primeiro são as drogas mais seguras, né? Os anestésicos, atualmente, eles têm um perfil de efeito colateral muito mais favorável. Eles têm bem menos efeitos colaterais. O tempo de ação deles é mais rápido. Então, são drogas mais fáceis da gente manejar. O segundo ponto é a monitorização. Essa área é uma área que é muito estudada, a gente tem inovação, todos os anos surgem novos monitores. E para dar um exemplo, né, quem é que não se lembra que antigamente, se você fosse fazer uma cirurgia, você precisava tirar o esmalte das unhas. E hoje já não precisa mais, a gente tem um monitor chamado oxímetro de pulso, que vê a oxigenação em tempo real, ele me dá um número. Eu não preciso ficar olhando a coloração da unha do paciente. Outro monitor que agregou muito, né, foram os monitores de nível de consciência, que eles dão mais uma segurança nesse sentido, né, diminui muito o risco de despertar durante a cirurgia. E assim, esses são só 2 exemplos, né, como eu falei, é uma área que tem muito estudo, todo dia aparece um monitor novo, assim, cada vez mais confiáveis, mais acurados, e também é importante salientar que a gente tem uma legislação sobre isso, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma normatização da monitorização mínima. Para qualquer procedimento, existem os monitores mínimos necessários, obrigatórios, e conforme aumenta a complexidade do paciente, do procedimento, né, a gente acrescenta outros. O terceiro ponto, eu até já falei anteriormente, que é a implementação dos protocolos de segurança do paciente. Quem realizou uma cirurgia recentemente deve lembrar que quando chega no centro cirúrgico, né, alguém da equipe de enfermagem pergunta, vai confirmar seu nome, o procedimento que você vai realizar, se tem alergia, se toma algum medicamento, se está de jejum. Esse é o primeiro item de uma lista, né? A gente chama de checklist de cirurgia segura. E a implementação desses protocolos, né, na assistência foi algo que diminuiu muito a ocorrência de erros, né, e de eventos adversos evitáveis. Então, é mais um ponto que aumentou a segurança. E ele não é só, o protocolo de cirurgia segura, né, não é só uma função da gente anestesista, ele é executado por toda a equipe que está envolvida no cuidado do paciente. E o quarto ponto, mas não menos importante, é a individualização do cuidado. Hoje em dia, a gente precisa conhecer o nosso paciente e dar a ele a anestesia mais adequada a ele. Não só a anestesia mais adequada àquele procedimento, né? 2 pacientes podem fazer a mesma cirurgia, mas não necessariamente a anestesia deles vai ser igual. Um dado importante que tu falou sobre a evolução, né, da anestesia, falando que para a cirurgia bariátrica também teve um aumento, também teve uma evolução bastante, né? A cirurgia bariátrica, ela tem mais de 50 anos e ela evoluiu bastante. Principalmente com as inovações que vieram com as técnicas minimamente invasivas, né? Que são cirurgia por vídeo, né? Aquela cirurgia que falam que é só os cortezinhos. Isso fez com que a cirurgia tornasse muito mais segura e a recuperação do paciente se tornasse muito melhor. Então, em relação à cirurgia bariátrica, de ser uma cirurgia feita há muito tempo, mas ela já se modernizou bastante. E isso gera segurança também para o paciente. Melissa, tu falou que deve ter um cuidado individual para cada paciente, né? Como é que se dá isso, especificamente? Bom, hoje em dia, a anestesia, ela ultrapassou as barreiras do centro cirúrgico, né? Nosso trabalho já começa antes, ele começa no consultório, né? Com a consulta pré-anestésica. Nessa consulta, nós avaliamos todo paciente. Primeiro, a história clínica dele, a gente saber se ele tem alguma doença, toma alguma medicação, se ele tem alguma alergia, se já realizou algum procedimento, se teve alguma intercorrência nesse procedimento. E depois a gente faz o exame físico e vê os exames complementares. Se for necessário, a gente solicita mais exames, pode pedir avaliação de algum outro especialista. E depois, a última parte, a gente passa as orientações para ele. Eu oriento a questão das medicações, o que ele continua tomando, o que ele deve parar, o jejum. E explico para ele como é que vai ser feita a anestesia. Eu explico como é o processo, que ele vai entrar no centro cirúrgico, o que vai acontecer. E é bem interessante que os trabalhos já mostram que essa conversa que a gente tem antes da cirurgia, ela diminui a ansiedade pré-operatória.
Então, ela pode ser até, algumas vezes, mais eficaz do que o paciente tomar uma medicação, um ansiolítico. E eu vejo muito isso na minha prática. Assim, é muito comum o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu quero entrar no centro cirúrgico sedado. Me apague antes de entrar no centro cirúrgico. E aí, tá certo. Mas aí a gente vai conversando, eu vou explicando para ele como vai ser. E no final do dia, ele nem pede a medicação, ele não precisa. Ele chega na cirurgia com muito mais confiança, mais tranquilidade. E é incrível, a gente vê realmente a diferença quando um paciente vai para essa consulta pré-anestésica e chega muito mais confiante. Eles ficam muito mais seguros. A série de orientações básicas, né, que tem a ver que na consulta com a gente, né, com a cirurgia, é tanta pergunta que acaba esquecendo algumas coisas, mas tipo, qual medicamento ele deve tomar antes, qual ele não pode tomar, em relação ao jejum. Então, são muitas informações que fazem com que o paciente fique muito mais seguro quando vai no dia da cirurgia. Melissa, e tu já falou um pouco disso, né? Mas só aprofundando um pouco mais. O que é possível fazer antes da cirurgia para que o paciente se sinta mais seguro na anestesia? Na verdade, para que a anestesia se torne mais segura. Certo. Hoje em dia tem já tem muito estudo sobre isso, existem até protocolos, né? Que a gente chama são os protocolos de aceleração da recuperação. E esse cuidado, ele já deve começar no pré-operatório. O principal deles é a otimização das condições clínicas do paciente. Se ele tem algum problema de saúde, ele precisa estar compensado. Pode ser que ele precise ajustar uma medicação, pode ser que ele precise de um cuidado multidisciplinar, às vezes o paciente precisa de uma fisioterapia respiratória antes. Outra orientação que é muito importante é parar de fumar, que é algo que diminui complicações tanto relacionadas à anestesia como da cirurgia também. No caso específico do paciente que vai submeter a cirurgia bariátrica, é importante também a perda de peso, um pequeno percentual, geralmente é recomendado cerca de 10% do excesso de peso. E às vezes essa pequena perda de peso, ela diminui as complicações relacionadas à anestesia, porque ela ajuda no controle das comorbidades, ela melhora a anatomia do paciente, o que melhora para a gente, para o anestesista, e melhora também para o cirurgião. Isso. Essa perda de peso, que é uma coisa assim, para alguns pacientes, principalmente que está com excesso maior de peso, é importantíssimo. No nosso fígado tem um acúmulo de carboidrato, né, que é chamado glicogênio. E esse é de consumo imediato. Então, normalmente, quando o paciente tem uma perda de peso rápida antes da cirurgia, isso ajuda muito. Por quê? Porque esse glicogênio que é acumulado no fígado vai diminuir, vai ser consumido e vai diminuir o tamanho do fígado. Isso torna a cirurgia anatomicamente muito mais tranquila, né? Acaba facilitando um pouco o processo cirúrgico também. Um medo bastante que eu vejo que os pacientes têm é de sentir dor, né? Dor no pós-operatório, sentir náusea, sentir vômito. O que pode ser feito, Melissa, para a gente tentar diminuir essa dor, esses vômitos, esse desconforto que o paciente vai sentir? Que o paciente pode sentir, na verdade. Já na consulta pré-anestésica, a gente já começa a planejar o pós-operatório do paciente, né? Faz parte dessa individualização do cuidado. Então, a gente já planeja qual a medicação que a gente vai fazer no intraoperatório, que vai para prevenir. A gente tem medicação para prevenir a dor, né? E medicações para prevenir as náuseas e vômitos. E a gente prescreve também uma medicação no pós-operatório, né? A gente faz uma analgesia escalonada. O que é isso? A gente dá uma medicação adequada à intensidade da dor do paciente. E também, um dado interessante é que a ansiedade no pré-operatório, ela está associada com scores maiores de dor. Então, essa conversa que a gente tem de tranquilizar o paciente, quando a gente diminui a ansiedade dele, a gente também está já prevenindo a dor no pós-operatório. No caso, voltando aqui para náuseas e vômitos, né? Como eu falei, tem as medicações que a gente já faz no intraoperatório, a gente faz pelo menos 2 medicações. Quando o paciente já diz assim, toda cirurgia que eu faço, eu vomito muito, ou eu tenho muita náusea, assim, quando ele já tem esse histórico, a gente acrescenta outras medicações e também pode fazer algumas mudanças na técnica anestésica, nas medicações que a gente usa para prevenir. E da mesma forma, deixa a medicação prescrita no pós-operatório. E outro item, né, que a gente tenta executar com os pacientes é a questão da abreviação do jejum pré-operatório. A gente orienta, são 8 horas de jejum,
mas libera líquidos sem resíduos, né? Geralmente água de coco coada, eles podem tomar até algumas horas antes do procedimento. E isso daí já é comprovado que essa abreviação do jejum, ela diminui as náuseas e os vômitos no pós-operatório. E assim, é importante o paciente ficar ciente que ele está sendo submetido a um procedimento cirúrgico, né? E no caso da cirurgia bariátrica, apesar de uma cirurgia rápida, moderna, quando é feito por uma equipe treinada, é muito segura, é um procedimento complexo, né? Então o paciente pode sentir um pouco de dor, o paciente pode sentir um pouco de desconforto, mas é importante ele saber que ele vai ter medicação para isso, né? Assim, se precisar se ele sentir uma dor maior, a gente sempre deixa algum medicamento a mais para ele. Mas o que a gente vê é justamente o contrário. A maior parte dos pacientes sente muito pouca dor, né? Ele relata até a maior parte, é comum ele dizer, doutor, parece que eu não fui operado. É bem comum isso, né? Isso se deve principalmente por causa dessa qualidade que é feito na anestesia. Melissa, todos os pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica, eles fazem uma endoscopia antes. E na endoscopia é feita uma sedação. E é bem comum os pacientes não ter medo dessa sedação. Já quando a gente vai para a cirurgia, na cirurgia é feita anestesia geral. E os pacientes relatam muito medo disso, né? Relatam muito medo dessa anestesia geral. O que podemos fazer a respeito disso e o que podemos falar para o paciente para ele se sentir mais seguro em relação a isso e sabendo que anteriormente ele já passou pelo procedimento anestésico e eles nem sentem isso, né? A maior parte das vezes. É verdade, assim, outra ideia que tá na nossa cultura é que a anestesia geral é mais perigosa do que as outras técnicas. E até hoje os trabalhos não mostram isso. A anestesia geral ela é igualmente cirúrgica a qualquer técnica anestésica. Então, durante um exame, né, realizado sedação, que é uma anestesia também. São diferenças mais técnicas, né? Entre uma e outra. A gente pode até utilizar as mesmas drogas, né? Algumas das drogas são as mesmas, mas elas são administradas de uma forma diferente. A dose é diferente, o jeito de administrar é outro, né? Na anestesia geral, a gente costuma usar um aparelho que a gente chama de bomba de infusão, que ele fica dando o anestésico durante todo o procedimento. Então, às vezes, o paciente até me pergunta, doutora, quanto tempo dura a anestesia? Ele dura o tempo necessário, porque enquanto estiver acontecendo a cirurgia, ele vai estar recebendo medicação. Como também eu tinha falado, as medicações elas têm um tempo de ação, as medicações mais modernas têm um tempo de ação rápido. Então, no final do procedimento, a gente desliga a bomba de infusão, o paciente para de receber anestésico, ele metaboliza e acorda. Então, assim, ele é tão seguro quanto uma sedação, às vezes até mais seguro. Falando especificamente mais na nossa área, no caso do paciente portador de obesidade, a gente sabe que tem determinada diferença em relação a um paciente que não tem obesidade, né? O que pode ser feito para tornar mais seguro para esse paciente, né, que tem característica específica para a anestesia se tornar mais segura ainda? Bom, o paciente obeso, ele tem algumas comorbidades que são mais comuns a eles. E algumas podem afetar realmente a anestesia, né? Uma delas é a apneia do sono. Então, a gente sempre precisa abordar isso na avaliação pré-anestésica. Outro ponto importante é ter a equipe treinada, porque tecnicamente vai ter algumas diferenças. Por exemplo, no posicionamento, alguns procedimentos podem ser um pouco mais desafiadores, por uma punção venosa. Então, é importante assim, que tanto a gente anestesista como a equipe do centro cirúrgico já esteja familiarizada com o atendimento do paciente obeso. E o terceiro ponto, que assim, é realmente muito importante também, é a estrutura hospitalar. O hospital que vai realizar a cirurgia bariátrica, não só a cirurgia bariátrica, porque o obeso pode se operar de qualquer coisa, né? Então, assim, o hospital ele precisa estar preparado, ele precisa ter as macas de tamanho adequado, mesa cirúrgica, cama de tamanho adequado e que suporte o peso, o material de monitorização também do tamanho adequado, agulhas, gelcos. Então, assim, precisa desse material adequado para a gente dar a melhor assistência possível, mais segura para esse paciente. Ótimo. E isso é importante também, ter uma equipe bem treinada, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica, a cirurgia do paciente portador de obesidade pode ser um pouquinho realmente mais complexa, né? E até desafiadora. Mesmo
para cirurgiões e mesmo para anestesista experiente, pode ser uma cirurgia mais desafiadora, uma anestesia mais desafiadora. Então é muito importante que a equipe seja treinada para isso, né? Que tanto, não só a parte da anestesia, né? O cirurgião, a parte da enfermagem, a estrutura hospitalar, que isso muda resultados. Existem várias pesquisas que mostram que, de acordo com a equipe, de acordo com o treinamento da equipe, o resultado final, o resultado de segurança é muito maior para os pacientes. Melissa, continua, só uma pergunta que a gente recebe bastante, sobre a parte de alergia, que muitos pacientes têm medo, que tem alguma alergia, algum medicamento. Como é que você lida com isso na hora da anestesia? E tipo, talvez se o paciente tiver uma alergia, ali seria o canto melhor possível, mais seguro possível para ele ter aquela alergia. Exatamente. Eu sempre, faz parte da avaliação pré-anestésica, a gente sempre pergunta histórico de alergia, o que foi, a qual medicação, ou às vezes algum alimento, que tipo de reação ele teve, né? Isso daí já faz a gente se preparar, a gente talvez precise mudar alguma droga do procedimento, então, do pós-operatório. Os pacientes perguntam muito de teste alérgico. Não tem indicação de realizar teste alérgico antes da cirurgia. É um exame que às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente utiliza nos pacientes que têm uma reação, já tem um histórico de reação, e a gente precisa saber o que, confirmar e faz. Mas, assim, não tem indicação de fazer de rotina para todos os pacientes. E o que você falou, eu sempre falo para os pacientes que têm medo disso. Assim, se for para ter uma reação alérgica, realmente o centro cirúrgico é o melhor local para isso, porque a gente tem todo o equipamento e a medicação ao alcance das mãos para resolver. Então, assim, o paciente já vai estar com acesso venoso, a gente tem toda a medicação, todos os aparelhos necessários. Então, assim, não é comum ter reações alérgicas graves, mas caso tenha, nós estamos preparados para resolver. Melissa, muito bom, viu? Foi uma aula realmente que a gente recebeu aqui. Eu fico mais feliz ainda, né, de você ser da nossa equipe, né, tá com a gente. E a gente tá com pessoas tão capacitadas, né? Aqui a gente vê a gente vê tecnicamente, né, a parte técnica muito boa. Mas a gente vê que tem um lado científico, né, um lado de evidência científica muito bom. E por isso que dá certo, né? Por isso que acaba tendo sucesso a cirurgia, né? Porque tem todo um estudo por fora, né? Toda uma dedicação, né? Não é por acaso, né? Que o resultado muda de cada equipe, muda de cada região. E o que é o último recado que tu quer deixar, assim, para os nossos ouvintes? Pronto. Primeiro, dizer que eu fiquei bem feliz de estar aqui e agradecer a oportunidade de esclarecer, porque são muitos mitos, assim, que rondam a anestesia. Então, eu sempre gosto. Qualquer oportunidade que eu tenha de esclarecer, eu tento falar sobre isso. E pronto, para quem está nos ouvindo, eu vou dar um recado especial para quem está se preparando para realizar uma cirurgia. Vou dizer para você, conheça o seu anestesista, né? Você conhece o seu cirurgião, você não vai se operar com um cirurgião que você não conhece. Então, conheça o seu anestesista, converse com ele, faça perguntas, esclareça todas as suas dúvidas, né? Com certeza isso vai fazer você chegar na cirurgia com muito mais confiança. E um recado especial para quem está se preparando para realizar uma cirurgia bariátrica, porque a gente sabe, né, Fernando, que é uma maratona, né, de exames, são muitos exames, muitas consultas, o paciente chega no final exausto, não aguenta mais, e aí quando a gente diz para ele, ainda tem mais uma consulta, você tem que ir para consulta com o anestesista, né, e eu acho que muita gente diz, ai meu Deus, eu não aguento mais, mas eu vou dizer para vocês, vão para consulta, porque isso é importante para a gente que vai se planejar melhor, né, a gente vai vai poder fazer a melhor anestesia para você, e também você vai se sentir mais seguro, vai valer a pena fazer um esforcinho a mais. Com certeza, e realmente isso é bem marcante, que o paciente já passou 2 meses fazendo exame, já tá lá com 6 laudos, a gente diz, você agora vai pra consulta com anestesista, aí ele, mais um laudo, né, e quando passa pela consulta, e vê como é importante isso, né, talvez esse que vai ser o final, vai ser aquele ponto final ali, porque se tiver algum sinão, vai ser visto pelo anestesista e vai ser modificado antes da cirurgia, que isso é muito importante. Melissa, muito obrigado, como eu disse, muito feliz, né, de você ter aceito o convite, e vamos lá, vamos marcar outros episódios, porque é um tema que realmente gera muita curiosidade,
e gera muita dúvida dos pacientes. Obrigada pelo convite. Novamente eu agradeço a oportunidade. Eu queria dizer também para quem quiser saber mais sobre anestesia, né, pode me seguir o meu perfil no Instagram, é @barianestesia. Quem quiser mandar mensagem fazendo perguntas, né, eu estou à disposição para responder. Então eu fico sempre muito feliz de esclarecer, de quebrar esses mitos. E aproveito, pessoal, para seguir o nosso Instagram, certo? @questão de saúde 1 e se inscrever no canal do YouTube, que essa temporada vai ter vários episódios, vão ser outros episódios e vamos falar de tudo aqui. Nessa temporada, a gente fugiu um pouquinho do mundo específico só da bariátrica, então vamos falar de fertilidade, sobre libido, sobre sexualidade, sobre diminuição da estagnação do peso. E é isso. E aí a gente se vê nos próximos episódios.